Uma boa noite a todos, está começando mais um Apito Inicial, seu podcast sobre esportes, aqui diretamente dos estúdios São Judas. Hoje a nossa mesa está um pouquinho menor, hoje eu só estou com o Cauã acompanhado, o Marcos ainda não pôde fazer a sua estreia ainda pelo podcast, mas acreditamos que na próxima semana ele estará conosco, né? O Felipe também acabou tendo uma emergência de última hora, acabou que ele não pôde participar com a gente, mas estou muito bem acompanhado aqui com o Cauã. Vai até dar para fazer uma dinâmica melhor aqui de debate eu e você, né, Cauã? Sim, acredito que vai ser até um programa mais debativo mesmo, né? Um exemplo maior de podcast mesmo, sendo Sim. Só nós dois, uma conversa franca aqui. Com certeza. Vamos falar de esporte? Desculpa. Não, eu só ia falar uma boa noite aí pro pessoal que está acompanhando a gente também, né? E vamos tocar. Vamos falar sobre alguns destaques esportivos antes da gente começar esse debate. Vamos dar uma passada pelas principais notícias do esporte. No domingo, dia 20, no domingo retrasado, o Hugo Calderano fez história e conquistou o Mundial de Tênis de Mesa. Ele derrotou Lin Xindong, o chinês, por 4-1 e é o primeiro latino-americano a conquistar um Mundial de Tênis de Mesa. O seu melhor desempenho tinha sido lá em 2019, onde chegou às quartas de finais, mas dali não passou. É o primeiro título mundial do tênis de mesa. Ele que teve uma coisa muito triste ali nas Olimpíadas, né? Que foi a eliminação dele, que ele toma um vareio acho que era sueco. Foi. E a esperança dele era muito maior. Muito maior. Acho que era o grande favorito ali naquele jogo. E hoje uma história de redenção, né? Ganhando esse Mundial, dia 20. Pô, esperanças grandes pro Brasil nas Olimpíadas. No ranking mundial ali do tênis de mesa, ele derrota o primeiro colocado, ele derrota o segundo e o terceiro colocado. Então, assim, foi uma campanha impecável, sensacional do Hugo e nada melhor como terminar com o título, né? Sim. Vamos passar um pouco também, falar um pouco de Rebeca Andrade, a nossa heroína. A ginasta Rebeca, ela ganha um prêmio Loro? Francês. É o Oscar do esporte, conhecido popularmente como Oscar do esporte. A Rebeca venceu o prêmio Retorno do Ano, em decorrência às suas cirurgias. Ela volta para as Olimpíadas, né, Cauã? Sim, uma história de superação dela, né? Veio de três lesões no joelho. Vai para as Olimpíadas, faz aquela grande atuação contra Simone Biles, que para muitos é a melhor até hoje. E, cara, é uma inspiração aqui pro Brasil, né? Ela derrota a Simone no solo de ginástica. Ela ainda fatura acho que 2 pratas e uma bronze. Sim, ou foi, duas pratas e uma bronze, exatamente. E uma delas em equipe, né? Em equipe, então, não foi outros destaques também. E a Rebeca, que, cara, é uma inspiração aqui para as meninas brasileiras que começaram a cada vez mais procurar a ginástica, a começar esse esporte, né? E pra mim é a melhor ginasta hoje em dia, superando até a Biles. E você viu quem que deu o prêmio pra ela? Grande Cafu, né? Só o pentacampeão, né? Só o capitão. Então, vamos falar um pouquinho agora de NBA que a gente sabe que ali nos últimos 2 episódios o Felipe ele se abstém um pouco dessa conversa, a NBA fica mais eu e você, então dá pra gente conversar bastante sobre os playoffs da NBA. Os playoffs começaram agora, jogo do Oklahoma aí, do Grizzlies, né? Com grande destaque sendo o Alexander, né? Que varreu 4-0 já tá classificado o Oklahoma. O Shai melhor campanha, né? O Shai, pra mim, é candidato a MVP. Que vai depender da equipe onde o Oklahoma vai chegar nesse playoff, né? Mas assim, que o Shai é um jogador extraordinário, não tenho que debater, né? E o Oklahoma também, cara, melhor campanha nas fases classificatórias ali na sua conferência, né? Chega agora nos playoffs já classificado, um 4-0. Só tem um outro time que pode repetir isso que a gente vai falar mais pra frente. Mas é um baita time que foi se formando ao longo dos tempos e não sei se não é o favorito. E já tá na próxima rodada. É que assim, a gente vai falar sobre favoritismo nos playoffs da NBA. Sim. A gente foca bastante no quê? Nas melhores campanhas. Hoje a melhor campanha da NBA fica com o Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers. São os dois com a melhor campanha. Porém, são 2 times sem muita tradição. Sim.
Cleveland tem um pouco mais ali aquela época do LeBron, né? Mas assim, ninguém coloca o Cleveland e o Oklahoma assim, como os principais times para uma NBA Finals. Mas a questão é, então assim, temos Golden State Warriors, temos Boston Celtics, Lakers. Que é claro que por mais que a fase pode estar um pouco inferior, mas eles sempre estão lá. Sim. É uma certeza que eles sempre estão lá. Mas assim, podemos já imaginar uma eventual final entre Cleveland e Oklahoma, né? Podemos, os dois fazem baitas temporadas esse ano, né? O Cleveland, que é o outro time que pode repetir essa parte de ganhar os 4 jogos e já tá classificado, ganhando do Miami. Tem seu grande destaque o Mitchell, mas que nem você falou, né? Do Mobley também, que vem se destacando. O Mitchell é o grande nome do Cleveland, porém, no último jogo, agora no terceiro jogo, o Mitchell, ele foi regular. Não dá pra falar que ele foi ruim. Sim. Tá? Mas ele também não fez o que se espera de Donovan Mitchell. Mas assim, o que o Mobley faz, ele coloca o jogo inteiro, ele tem um controle, um garoto tão jovem na idade do Mobley, ele colocar em controle o jogo do Cleveland defensivamente e ofensivamente, porque o Mobley, assim, ele é um jogador completamente defensivo. Sim. Completamente defensivo. Agora, ele consegue, ainda assim, ainda mais pela estatura dele, a massa corporal dele, ele consegue defender muito bem e no ataque ele tá se diferenciando de muitos jogadores, muitos. Então, 3-0 e 3-0. Um adendo. Hoje, segunda-feira, o jogo entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat, se eu não me engano, é às 8h30. 8 horas. E pode ser que, então, o Cleveland seja o segundo time a classificar para os playoffs, varrendo o Miami Heat, né? Sim. Também temos Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, que tá sendo uma boa série, né? Uma boa série, um 2-2, jogos disputadíssimos. No Clippers a gente tem os destaques tradicionais, né? O Leonard, tem o Harden, tem também alguns outros jogadores que vêm se destacando. E o Nuggets, que é conduzido pelo Jokic de forma muito bem magistral. Também. Amanhã tem o jogo 5 entre eles. Hoje, amanhã. Amanhã tem o jogo 5 entre eles. E assim, é um jogo 5 que pode dar uma grande visão. Porque assim, tá ali no pau a pau, no 2-2, porém a gente sabe que só tem até 7 jogos. Sim. E uma vitória agora para uma das equipes já pode dar um norte muito grande pro final, e né? deixa a equipe que ficar por trás nos 2 pontos em completo desespero, né? Porque daí não tem mais como buscar uma vantagem que o outro time se criou, porque a partir do momento que chegou no 3-2 acabou. Então, ou você vira o jogo ou você perdeu. Ou você vira o jogo ou você tá eliminado. Então assim, de olho num grande confronto que pode ser não, que vai ser, com certeza, entre Denver Nuggets e Clippers. Se até agora tá sendo, não é possível que o 5º jogo não vai ser. Vai ser ainda mais disputado, ainda mais. Temos também Indiana Pacers, que assim, surpreende. Surpreendentemente. Assim, é um grande time, não tenho o que falar. Mas se pegar ali um histórico, ainda mais nos últimos anos, entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, um pouco exagerado a gente colocar o Pacers numa vantagem de 3-1, como ele conseguiu criar, né? Então, o Milwaukee que deu uma caída, tem ali o Antetokounmpo que ainda consegue jogar muito bem, é um exímio jogador, é o grego, mas que o Milwaukee pode ser desclassificado assim como o outro time, né? Que é o Los Angeles Lakers, que vem também numa sequência de 3-1 para o... Esqueci o time. Minnesota Timberwolves. Contra o Minnesota, né? O LeBron não vem assim tão bem nesses playoffs, deu uma caída em pontuação, mas tem o Doncic ali que ainda tá conseguindo carregar o Lakers, mas não tá carregando ao ponto de vitórias, isso que eu ia né? falar. O Doncic não tá mal no Lakers, mas eu acho que assim... A dimensão da troca entre Anthony Davis e Luka Doncic... Você tem uma queda brusca na defesa, né? E eu acho que se cria uma expectativa a partir do momento que o GM do Lakers está disposto a fazer uma troca desse tamanho com o Anthony Davis, que é um jogador que já está há bastante tempo no Lakers, que venceu o campeonato lá na bolha. Então, assim, é um pouco arriscado. A partir do momento que você faz, é porque você tem que ter a certeza que o seu time terá uma melhora e que pode chegar a grandes resultados. Ainda é começo. Sim. Mas decepciona. Não, decepciona. O Doncic não cai de rendimento, o LeBron cai. Ele veio numa crescente, principalmente uma pessoa da idade dele, né? 40 aninhos, um jovem de 20. Sim. Mas
Eu já falei no último episódio, faria a troca, com toda certeza. O Lakers, pra mim, saiu ganhando. Acho que tem muito a evoluir com o Doncic e LeBron ainda juntos, se o LeBron conseguir se manter no futuro. Mas nesse início ainda vem caindo um pouco, vem bem mal nesses playoffs. Só voltando rapidinho, no jogo do Milwaukee Bucks, sim, só pra gente listar aqui no último jogo, o Damian Lillard, que é o quê? O segundo principal, segundo do só Milwaukee. fica atrás do Antetokounmpo. Sim. Damian Lillard sofre uma lesão um pouco mais grave, ele rompeu o tendão de Aquiles e ele tá fora dos playoffs. Então, assim, a situação do Milwaukee tá cada vez mais complicada. Tá um jogo de ser eliminado numa primeira rodada de playoffs. Um time que foi campeão, 2 temporadas atrás? Acredito por aí, que 2, foi campeão 3, da NBA. Então, assim, perde o seu segundo principal jogador, deixa ali um Antetokounmpo meio na mão, sim, numa fase que, assim, tá com o pé boa, na né? eliminação. E já aí tem que começar a pensar no próximo ano. Sim, e você tem o Indiana Pacers que vem fazendo uma temporada muito boa, principalmente agora nos playoffs, né? Sim. Temos também Boston Celtics, né? Como sempre, como toda temporada, não tem como... O Boston Celtics é o Flamengo e o Palmeiras da NBA, sim, né? Toda temporada é favorito, no final, tá lá. chega longe. Jason Tatum como o Jason sempre, Tatum, né? Não tem o que falar, não e tem aí muito o que falar. Vai vencendo o Orlando Magic por 3-1 também. Também já está um jogo vamos pra falar próxima aqui, fase. Tá classificado. Tá classificado, tá, com certeza. Pra mim, ele e o Cleveland ali já classificou. Uhum. São os outros resultados ali que o Milwaukee, o Lakers, eu não consigo colocar eles fora já, porque são times com jogadores excepcionais assim, né? Mas... Pra fechar, NBA, vamos falar de principalmente um cara que, assim, não se fala de NBA sem falar de Curry. Não tem como. Boneco assassino joga bem, independente da situação da sua equipe, passa ano, vem reformulação, sai Kevin Durant, sai Klay Thompson, independente da situação que esteja o Golden State, o Curry sempre tá lá para liderar o time para os melhores resultados. Esse cara é absurdo, né? Ele vem com uma média de 31 pontos nesses playoffs, ele não se abala, todo jogo é mais de 30 pontos, muitas assistências. Melhor jogador com certeza, do Golden, com acredito certeza. que na história, né? Com certeza. Podemos falar assim. A gente teve no último jogo o Butler não pôde jogar, né? Ele estava expulso, se eu não me engano. E a gente teve até uma brincadeira do Hield com o Butler, né? O Butler lesiona, ele fala, já que o Robin não tá, eu tenho que fazer o papelzinho ali de Alfred pro nosso Batman, né? Jogou bem, mas o Butler é o Butler também, não né? tem jeito, né? E hoje, às 11 horas da noite, às 11. o Golden State pode abrir 3-1, pode alargar a sua vantagem. Vamos conferir, né, o que vai ser, porque querendo ou não, pode surpreender. Uma zebrinha, né? Pode ser. Vamos para futebol brasileiro, nosso esporte favorito, o esporte do brasileiro, né, vamos falar. Futebol glambretão, né? Tem bastante coisa para falar sobre futebol, bastante acontecimento que vem acontecendo aí nos últimos dias, nas últimas horas. Vamos começar ali por um mais tranquilinho, vamos falar um pouquinho de Palmeiras? Começar leve, né? O Palmeiras vinha numa sequência muito boa, 7 vitórias, não acontecia isso desde 2021. Mas ontem perdeu contra o Bahia, né? Um jogo onde não foi mal, vem mantendo... O Palmeiras vem muito bem nesses últimos jogos, deu uma caída, mas ainda assim não foi mal. E toma um gol no finalzinho ali do Kaique, né? Bom jogador do Bahia, jovem promessa. O Bahia que vem fazendo um trabalho excepcional. Não é crise, mas também o empate para mim era o justo. Mas... Então, e aí, por exemplo, viveu sua melhor sequência de vitórias desde 2021, com 7 vitórias. E é o que a gente, até ela acabar, a gente não estava enxergando muito o que ela estava acontecendo. Por mais que o Palmeiras não joga como esperado, mas é um fato que o resultado tá lá. Fato, o resultado tá lá. Sim, é que eu acho que o Palmeiras, a gente via uma melhora. Acho que ninguém se ligou muito nessa parte das 7 vitórias, que fazia muito tempo. Só que você viu uma melhora, principalmente perto do que foi o Paulista, perto do que foi aquela final, né? Que foi péssima do Palmeiras. Sim, com certeza. Então você tinha ali uma melhora, que aí vem o Bahia que quebra, né? O Rogério Ceni, antes do jogo até, ele falou...
A gente não vai jogar contra o Palmeiras como se fosse um jogo qualquer. A gente vai fazer um jogo de Libertadores, um jogo de final de Libertadores. Fez e ganhou. E aí é uma questão que acaba me vindo aqui na minha cabeça sobre essa sequência de vitórias do Palmeiras. Eu vejo a torcida do Palmeiras pegando muito no pé de Abel Ferreira. Pega. Eu acho que o Abel Ferreira, ele é um ótimo técnico. Talvez ele não seja um dos melhores gestores. Cara, é que em questão de elenco eu acho que não tem como falar isso, porque o Palmeiras você pega até 2023, querendo ou não, é um time sempre competitivo, é um time que sempre tá lá. A gente pega no passado, né? Foi vice-campeão brasileiro, só ele foi. As 2 Copas caem pros campeões e caem em jogos que... contra o Flamengo, acho que até mais, o segundo jogo foi um jogo que o Palmeiras teve uma dominância. Contra o Botafogo foi um segundo jogo ruim, mas que por um impedimento não classifica, né? Não vai para os pênaltis ali. Então, assim, eu não vou pela lei da gratidão. Pela questão, gratidão ao Abel, porque o Palmeiras tem que manter no cargo. Eu não penso por isso. Mas assim, o Palmeiras, pelo mais momento difícil que vive, ainda assim tem resultados incríveis. Sempre tem. São consegue, fatos. Né? E o Palmeiras, a torcida sempre pega muito no pé da Abel, acho que vem muito das entrevistas, né? Ele teve umas entrevistas recentes muito ruins. Com certeza. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas eu acho que muito isso que eu falo da questão do gestor. Sim. Eu acho que ele coloca muita mira da mídia nas costas do elenco dele. Acredito que até nele mesmo, Com certeza. E aí você tem também uma rusga da torcida, principalmente com a presidente Leila Pereira, né? Que é uma presidente que ela é muito boa, ela é uma ótima gestora, não tem nem o que falar isso sobre ela, só que ela dá umas alfinetadas, ela dá umas brincadeirinhas ali com a torcida que não pegam bem, né? E aí às vezes acabam descontando no Abel, que é ali o protegido dela, então, mas acredito que o Abel, espero que ele fique. Vamos passar para o maior rival, então, do Palmeiras. Se a gente falou de Palmeiras, vamos falar de Corinthians, que assim, Corinthians vive um momento difícil, porém, ao mesmo tempo, não é crise. Não. O Corinthians não vive uma crise. O Corinthians demite o Ramon Dias. Primeiramente, o que você acha da demissão de Ramon Dias? Vem muito das eliminações, né? Vamos concordar que... é um cara que ganha um Paulista, querendo ou não, você pega os números dele, ele tem 58 jogos, 30 vitórias, 18 empates e 12 derrotas, são números bons. Principalmente para os técnicos anteriores do Corinthians, né? Sim. Mas tem as eliminações que são muito sofridas, né? Eliminação contra o Racing ano passado é um jogo que... acho que muita gente falava que o Corinthians conseguiria passar tranquilamente. Não, e é um jogo doído porque perde muitos gols. O Galo perde gol na cara, o Yuri perde gol na cara. Não sei nem se dá pra gente falar que foi tanto culpa do Ramon, né? Sim. É que a questão do Ramon Dias, cara, é que o Ramon Dias ele não era um mau técnico. Mas é um fato que o Ramon é técnico de time pequeno. É um fato. O Ramon é um técnico de time pequeno. Hoje, então, assim, né? Porque antigamente ele foi um... Então, assim, a fase que o Corinthians vivia ano passado era a fase de um time pequeno. Sim. Não tem o que falar. Então o Ramon veio numa hora certa, faz um bom trabalho, tira a chance de rebaixamento do Corinthians, leva o Corinthians até a pré-Libertadores, traz o título paulista pro Corinthians, mas assim, joga muito mal na pré-Libertadores. E a questão é, o Ramon, eu acho que todo técnico é assim e tem o direito de ser, mas eu acho que o Ramon ele é muito teimoso e ele... Essa questão de ter jogadorzinho favorito, ter jogador de estimação, vai para um lugar que eu já acho que não fica muito legal. Então, assim, muito erro técnico, muito erro tático. Principalmente na zaga, né? A zaga do Corinthians hoje é uma água, né? E o Ramon mexia muito mal. Sim. O Ramon mexia muito mal, seja no primeiro ou no segundo tempo, seja para começar o jogo. O Ramon, ele mexia muito mal mesmo. Isso era uma coisa que ele errava constantemente nas substituições dele. Isso é um fato. Sim. E também a questão de que, assim, é igual. Aqui a gente fala de Corinthians na segunda-feira. Ontem o Corinthians toma uma derrota, assim... Cachapante pro Flamengo, né? 4-0 pro Flamengo, assim, o Flamengo... que é o maior placar até agora do brasileiro. Né? O Flamengo deitou e rolou, fez o que quis, trabalhou a bola do jeito que achou melhor. E o Corinthians só assistiu. O Corinthians acho que não deu nenhum chute no gol, né? Se deu, foi um chute bem fraco. Assim. Deu um sim. Deu um que eu lembro que o Rossi faz uma boa defesa e vai para escanteio.
Foi o único lance de perigo do Corinthians. O único lance de perigo do Corinthians. É que o Corinthians, ele cai muito com a lesão do Garro, cai muito o time do Corinthians. O Corinthians, ele é muito dependente de Rodrigo Garro, cara. Muito dependente. E aí você tem ali o Coronado, que é um bom jogador. É muito bom. Ele tem uma qualidade excepcional. Mas não dependendo entrega. até melhor que o Garro. Sim, qualidade. Sim, concordo. Só que não tem uma constância, não consegue dar uma entrega. Até você falou do Ramon em questão de teimosia, a gente tava falando do Abel, que também, para muitos palmeirenses, é teimoso, né? Sim. Foi eliminado de Libertadores por teimosia. O Ramon, ele tem muito isso também. E eu acredito que a demissão dele vem muito por conta das eliminações precoces, principalmente na Libertadores. Sim. Foi um jogo... Que machuca Sim. o Corinthians. Já o que? A terceira quarta pré-Libertadores que o Corinthians foi cai. Foi a terceira, eu acredito. Quarta? Tolima 2011, cai pro Guarani 2020... E agora? Caraca, é verdade. Talvez seja a terceira. Mas você pega ali um primeiro jogo... A primeira rodada foi muito ruim. O Corinthians quase eliminado por um time amador da Venezuela. Desculpa, o Corinthians não pode ser quase eliminado por um time amador da Venezuela. Com certeza. Tomou sufoco até o final, conseguiu a classificação no finalzinho do jogo. Aí chega contra o Barcelona. Você pensa, não, vai fazer um jogo melhor, vai tentar se impor, né? Na verdade, não. Chega no primeiro jogo, toma um 3-0, que já mata o confronto. Chega em casa, até faz 2 gols, mas chega no final, cruzamento, não sai o gol, eliminado, né? E você pega agora também na Sul-Americana, que são resultados péssimos. Sim, péssimos. E aí a questão é, eu falei um negócio, conversando por fora, que eu já era contra a demissão do Dorival, porque eu sou uma pessoa, não é que eu sou muito... Demissão do Dorival? Demissão do Ramon, me perdoa. Conversando com amigos, eles me brincam muito comigo e falam que eu sou muito defensor de técnico. Porque assim, eu defendi... Vamos falar de Corinthians, por exemplo. Eu defendi Thiago Nunes em 2020. Eu defendi Wagner Mancini. Não dá. Eu defendi Ramon Dias. Eu defendi e muito Silvinho em 2021. Defendi bastante. Um trabalho bom na Albânia. Então... né? Então assim, dizem que eu sou suspeito pra falar, que eu sou muito defensor de técnico, mas eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra a você bancar o trabalho de um técnico e dar pra ele pouquíssimos jogos de experiência. Sim. Então assim, eu acho que erros vão acontecer constantemente, é a coisa mais normal. Só que você precisa dar técnico, você precisa dar tempo pro técnico. O técnico não tá lá pra fazer graça também. Ele quer o dele. Um tempo bom até, né? Se você for pegar no futebol brasileiro. Teve. Mas assim, é o que eu falei. Eu só concordo não, mas eu só aceitaria como corintiano uma decisão de demissão de Ramon Dias se for pra trazer ou Tite ou Dorival, ponto. Que foi o que fez, né? Que foi o que aconteceu. O Corinthians pontuar. vai a Tite de primeira, leva uma resposta que assim, se eu sou Augusto Melo, se eu sou das próximas gestões do Corinthians, eu nunca mais traria o Tite. Nunca mais. Vou só dar minha opinião. A resposta dele é mais uma negativa, né? Só que eu até iria depois se ele cumprir com a palavra dele. Que Ingrato. Foi uma coisa que ele não fez com o Flamengo. Ingrato. Falou que não ia trabalhar, um mês depois estava no Flamengo. Então, se ele cumprir realmente, ele ter um bom tempo de... não treinando, que já estão falando que ele pode ir pro Al Hilal, como uma saída do Jorge Jesus, se eu ocasionar, né? Mas se ele cumprir com essa promessa, aí eu acredito que possa ir atrás sem problemas. Não, porque pelo menos ele deu uma desculpa de verdade mesmo. Não, sim. A questão da saúde mental, do que eu tô falando, é completamente compreensível. A gente não entra nesse mérito. Ele tem que cuidar, sim, da sua saúde mental. Tem que se preocupar acima de qualquer clube, qualquer coisa que o futebol pode colocar. A questão é, para ele estar com problemas de saúde mental, não é um negócio de um dia pro outro. Não é um negócio de um dia pro outro. Então, se ele já vem com esse problema recorrente, já vê que ele não está bem e não está apto para treinar o futebol, não comece uma conversa com o Corinthians. Sim. É simples, concordo ponto, com você também. ponto. O Augusto ligou e falou, puta, ó, não, não quero, não tô num momento legal. Ponto, não comece uma conversa. Sim. Ele fez a família inteira dele fazer mala para vir para São Paulo, o Corinthians desistir do Dorival
pra na hora H receber ou não. Inclusive, é até uma sorte do Corinthians do Dorival aceitar Absurda, depois, né? absurda. Porque se eu sou o Dorival, eu falo, não quero mais. Não, eu também não. Você vê ali um São Paulo em não. crise, que é um ex-time que ele tava. Você tem outros times brasileiros que também estão em crise, que podem ir atrás do Dorival. Eu, se sou o Dorival, eu falo, não torcedores quero do mais. Santos pedindo bastante. Que a vinda refez do uma Dorival. recusa, né, também. Então assim, foram problemas atrás de problemas. Eu acho que o Corinthians tem uma gratidão pelo Tite, que tem que ter. O Tite é o técnico mais importante da história do Corinthians. Acho que assim como o Palmeiras com o Abel, né? Mas eu acho que não dá pra ficar colocando o Tite sempre numa mochilinha e colocar ele sempre no troninho dele sentado lá no Corinthians. Não pode. Como se ele fosse o principal nome do Corinthians. Não. E não é assim que funciona. Não. E não é assim que funciona. Ele poderia vir fazer um mau trabalho. Então, né? o Corinthians traz. O Tite ganha Mundial, Libertadores pelo Corinthians. No outro ano, o Corinthians ganha, acho que o Paulistão, 2013, ganha a Copa Sul-Americana. Tem o 2015. Né? Então, mas aí chega a final de 2013, ele se demite do Corinthians. Sim. Ele se demite do Corinthians, ele alega que ele quer um tempo pra ele, pra família vai dele. Pra onde? Deixa o Corinthians. Não, ele fica sem time. Ele fica sem clube. Vai pro Japão nessa época? Não, agora eu não tô lembrado, cara. Eu agora acredito eu não tô que ele lembrado. vá pro Japão, mas aí, não... 2014, o Corinthians tem um ano ruim em relação aos últimos anos, mas assim, um ano razoável. 2015 ele volta, aí sim, ele ganha mais um brasileiro, não tem o que falar. 2016 ele aceita a proposta da seleção, que também não tem o que falar, que pode ser qualquer um, mas é obrigado. Pra mim é obrigação de um técnico aceitar a seleção brasileira. Pra mim é obrigação. O técnico não pode dizer não à seleção brasileira. Acredito que só o Ancelotti, por não, exemplo, mas aí é um técnico história, né? estrangeiro. Sim. Mas questão técnicos brasileiros, a CBF ligou, meu irmão. Não existe, não. Arrumar não as malinhas e vai. Agora, na hora. Independente da situação que esteja, na hora. Eu acho até o Muricy. O Muricy é um louco de ter rejeitado a seleção brasileira. O Muricy rejeitou a seleção brasileira por causa do São Paulo. Eu acho um cara maluco. Mas, assim, escolha dele, né? E aí, o Corinthians consegue trazer o Dorival, que, assim, pode-se dizer que é um milagre. E vamos falar também, melhor contratação do melhor Corinthians contratação hoje, do que o Tite. Eu acho que o Dorival é um cara muito inteligente, é um cara que, por mais que não deu muito o que se esperava dele na seleção, mas ele não teve péssimos resultados, além da derrota para a Argentina. Não são ele vai mal resultados. Em questão de resultado, o Brasil não consegue jogar, né? Sim, o Brasil não consegue uma constância de resultados grandes como a gente estava acostumado a ter. Com o Tite. Então, exatamente. Mas o Dorival é a melhor opção. Já chega no Corinthians falando que quer umas 5, 6 contratações, né? Sim, hoje tem essa informação. Acredito até que o Corinthians vai passar por uma grande reformulação esse meio do ano que vem ali. O grande problema do Corinthians hoje é a defesa, né? Sim. Hoje o Corinthians não tem um goleiro reserva. A altura do Hugo Souza. O Corinthians tem uma das duplas de zaga mais o quarteto de zaga do Corinthians, né? Contando os reservas, é horrível. Terrível. O Kaká, o Kaká não é um bom jogador. Não, o Félix não é um bom jogador. O Kaká, você só fala dele as polêmicas, né? Exatamente. Foi aquela foto... O Félix, ele é o cara que ele joga bem pela seleção dele. Ele chega no clube, ele não rende. Sim. O André Ramalho é um zagueiro que foi muito importante ano passado. Não se discute a importância dele. Mas é fato que esse ano ele tá perdido. Ele entra em campo e ele parece uma barata tonta. Sim. Dentro de campo, entendeu? Então, assim, não rende. O Tchoca é um cara que eu gosto. Eu gosto do João Pedro Tchoca. Mas já caiu pra quarta opção, né? Então essa é a questão. E até queria pontuar também, porque a questão de zaga, que é onde o Corinthians mais tem dificuldade hoje em dia, é uma questão que o Brasil sofreu com o Dorival também, né? Então a gente tem que ver se o Dorival vai conseguir adaptar a zaga do Corinthians para ela melhorar, ou se vai ser só um jogo de... que nem era o Flamengo antigamente, né? 5-4. Você toma 4 gols, mas você faz um a mais. Sim. Não sei. Mas que o Dorival penou com a zaga da seleção mas é que brasileira. O Corinthians, historicamente, o Corinthians já tem um ponto forte que sempre foi a defesa. Sim. O ponto forte do Corinthians sempre foi a defesa, nunca foi o ataque. Sim. Entendeu? Então, assim, o Corinthians sempre foi aquele time, sempre se defendeu muito bem, e quando tinha a única chance do jogo, ia lá, fazia o gol e ganhava o jogo de 1-0. O Corinthians, cara, sempre foi assim, e hoje... 2017, o Carilha é isso. E aí é um problema muito grande. Então, assim, o Corinthians busca um goleiro reserva para substituir o Donelli, busca um zagueiro que tem que ser um zagueiro titular, não tem jeito, busca um volante, que aí eu também acho que é um volante reserva, porque hoje a gente tem Ranieri, que joga bem pra caramba, Martinez, que joga bem pra caramba, só que aí a gente tem... Não, o Bidon não é volante, o Bidon é meia. Por aí. Um meia, porque assim, precisa de um cara um pouquinho à altura ali de substituir o Garro, quando o Garro
não esteja disponível, que já se mostrou que o Coronado não é esse cara. Não. Porque assim, eu não consigo entender o porquê que o Coronado não joga. Porque assim, mesmo se não tiver em lesão, Coronado não joga. Ele não joga. Eu não sei se ele faz corpo mole em treino. Eu não sei se ele tem uma má relação com gestão. Isso é até uma questão que falam que nos treinos ele rende muito. Então, eu acho pra absurdo entender isso. ali, né? É aquele jogador de treino, será? Teve acho que foi o Thales, que tava no Podpound e falou que, assim, no treino era mágico. Você parava e ficava de boca aberta assistindo o Coronado e treinando. Então, assim, por que não joga? Ele tem algumas poucas boas atuações. Exatamente. Né? E ele não tem oportunidade, ele não tem sequência, ele fica no banco, ele não é relacionado. E quando pra ele ter, que é agora que é na lesão do Garro, tá lesionado. E aí quando entra, vai mal. E essa é a questão. O Corinthians, hoje, o Corinthians prefere entrar em campo sem um meia de criação do que entrar com Coronado. Sim. O Corinthians entra com o quê? Ranieri, Bidon, Martinez, Carrilho. Bidon, Carrilho. Vai. Que inclusive precisa de um reserva, porque se lesiona, aí acabou o meio do Corinthians. Porque o meio campo do Corinthians é bom. É bom. Tem qualidade, muita qualidade. Exatamente. Ali, Ranieri, Martinez e Garro. E Carrilho. Qualidade demais. Acima de... Pra mim é top 3 do Brasil, o meio campo titular do Corinthians. Sim. Mas o problema é, por exemplo, você olha pro banco de reserva do Flamengo, você tem 5, 10 opções diferentes que vão render. Agora você olha pro Corinthians... É absurdo, não tem ninguém. Então, e aí é essa questão, né? Porque o Corinthians vem com algumas lesões, o Garro vai voltar, mas será que vai voltar e vai conseguir ter uma sequência sem lesionar? Não se sabe. O Carrilho se lesiona, quem que é o reserva que faz o que o Carrilho faz hoje? Não tem. Sim. E aí você acaba o meio de campo se você tem um meio de campo bom, às vezes a defesa passa despercebida. Você tem um meio de campo ruim e uma defesa ruim, você morreu. Fica bem aparente, né? Vamos falar um pouquinho de Santos, mexer um pouquinho, que a gente permaneceu muito no Corinthians, então a gente falou de Palmeiras, a gente falou de Corinthians, vamos falar um pouquinho de Santos. O Santos vive realmente uma crise, né? É que o time do Santos é um time fraco, não consegue achar um técnico, teve recusa do Tite, do Sampaoli, do Diniz, do Dorival, vem de recusa atrás de recusa, não acha um técnico, o Neymar... pouco faz. Aí tem os hoje stories o Neymar e nada é a mesma coisa pro Santos. É a mesma coisa. E aí os caras querem apostar no Sérgio Sampaio, que era auxiliar do Tite, nunca teve uma carreira de técnico, nunca teve uma experiência de técnico. Primeiro jogo foi bem, depois ele cai porque já tá na padrão, zona de rebaixamento. Não tem como... não é um técnico para segurar esse elenco. E o Santos vem triste. Eu vou falar um negócio. No primeiro episódio, a gente conversou sobre rebaixamento, sobre termos de rebaixamento. Sim. E eu falei que o Santos não tinha chance de ser rebaixado. Pra mim, o Santos não caiu, o Santos ia disputar. Ali eu falei ainda meio de tabela e comparei ao Vasco ainda. Sim. Meio de tabela como o Vasco. Que é outro time que tá em crise. Outro time que tá em crise. Porém, eu acho que o Vasco ainda... não corre risco de rebaixamento. Agora, eu acho que, assim, o Santos... tem que começar a abrir o olho já. Tem que começar a abrir o olho. Que o Vasco ele ainda tem um Veguete, ele ainda tem um Coutinho que conseguem tirar coelhos e arrancam pontos. Sim. Né? O Santos sem o Neymar não tem isso. E com o Neymar também... Também não teve até agora, né? Só teve o jogo contra o Bahia, que tava voltando. Mas aí por enquanto o Neymar até agora foi leão de Paulista, né? Porque, leão de Paulista. Golaço e até Ponte Preta, também vamos concordar, e nem só tanto. Contra times fracos, né? Não teve nenhum, contra o Corinthians não foi bem, não teve outros clássicos, mas de olho no Santos, porque sem técnico com esse elenco, eu acho que Série B ano que vem tá aí de novo. Vamos sair um pouquinho de São Paulo, tem crise lá em Minas, hein? Crise em Minas também, mas assim, crise modo de dizer, tá? Brincadeira. Mas assim, o Atlético Mineiro começa a tentar se recuperar agora. Sim. Um péssimo começo de Campeonato Brasileiro. Péssimo começo de Campeonato Brasileiro. Começa a se recuperar agora. Mas assim, empata com o Mirassol. O já rebaixado Mirassol que vem surpreendendo e muito. Vem bem demais, tá? Hein? Consegue manter empates. Acredito que você possa exatamente ficar depois no final do ano com uma cara ruim. Só perdeu um jogo, o já rebaixado, entendeu? Então assim... mas vamos voltar um pouquinho pra Minas. O Cruzeiro tem uma polêmica absurda no Cruzeiro que, assim, tá uma panelinha gigantesca, né, Cauã? Cara, o que o Pedrinho tá fazendo, ele vai acabar com esse time se não reformular agora,
Porque, cara, desculpa, um presidente falar que contratou errado, que fez contratações ruins... Ele tá acabando com a moral da equipe. Sim. Ontem a gente... no último jogo a gente teve uma cena, pra mim, lamentável. Que é os torcedores, eles perguntam, e o Dudu vai sair? Vai ficar? E o Dudu? E o Dudu? Ele faz esse gesto assim com a mão, que pro brasileiro, que o brasileiro conhece vai sair. Sim, com certeza. Né? E assim, ele pode estar tentando comprar uma relação com a torcida, pela questão dele estar sendo claro, dele estar sendo meio ali Sim. junto a um torcedor, é claro. Só que a partir do momento que você coloca o seu elenco às custas dessa relação com a torcida, tem tudo pra dar errado. Você não consegue construir uma relação com a torcida com um elenco mal, com o Sim. time jogando mal. Não tem como você construir uma boa relação com a torcida assim. Se o Cruzeiro estivesse bem, o Pedrinho está sendo o mais elogiado. Certeza. Mas tá mal. Muito. Ou seja, cai muito, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro, né? Indo para o Vasco, a gente falou um pouquinho de Vasco aqui, falamos de Verratti, falamos de Coutinho. O Carille também é outro que rodou, né? Carille saiu. Então, falando, Fernando Diniz. Que assim... Vou ser bem sincero... eu acho que é uma boa escolha. Não sei. Eu não sei se o elenco do Vasco tem time pra jogar o que o Diniz gosta, né? Tem o Verratti que é matador, Só que eu acho que o Diniz, ele vem de uma decepção tão grande no futebol brasileiro, com foi um fracasso da seleção, e o que já era esperado também. O que colocaram na mão do Diniz é um absurdo. Fazer o Diniz se preocupar com um time. A gente vendo hoje o Campeonato Brasileiro tendo os piores calendários que a gente vê, e ainda fazer o cara se preocupar com uma seleção brasileira. O Diniz, quando ele assume, ele tá se preocupando com a final contra o Boca da Libertadores pelo Fluminense e tem que convocar a seleção. Não tem como. E o que eu digo sobre o fracasso de Fernando Diniz, eu não acho que teria sido o mesmo resultado se ele focasse só no Fluminense ou só na seleção brasileira. Entendeu? Porque o Diniz é um ótimo técnico. Não tenho o que falar de Fernando Diniz. Ele é um bom técnico. Eu acho que ele tem boas ideias, mas na hora de aplicar cai um pouco. Mas... Ele é outro que a gente fala sobre teimosia. Sim. O estilo de jogo do Diniz hoje, ele já é muito manjado, e ele mas não muda. ele não abre mão. Ele não abre a mão desse estilo de jogo dele. Então, assim, eu acho que seria uma boa escolha pro Vasco. Eu acho que o Diniz precisa disso. Eu acho que o Vasco precisa de um nome um pouco mais de peso. Sim. Porque, assim, o Carille é um... Ele só tem ali, coisinha pela questão do Brasileiro de 2017. Sim. É que o Carille é aquele técnico que você sabe. Ele vai entregar vitórias. O time do Carille não cai no Brasileiro. Sim. Só que ele também não vai bem. Uhum. Então, é aquela escolha. O Vasco tá tentando arriscar no Diniz, que fez um bom trabalho no Fluminense, até a Libertadores, né? Depois vai mal demais, entregando o Fluminense quase rebaixado ano passado. Vai no Cruzeiro, vai mal demais de novo, mas que pode ser que com o Vasco dê certo. Não, acho que não iria nele, mas também não tem outro nome. Para fechar o futebol brasileiro, vamos passar rapidinho por mais um fato que aconteceu. Nos últimos 2 episódios, a gente bate numa tecla de ser o que eu acho, nas minhas palavras, o campeonato brasileiro mais patético da história em termos de arbitragem. Cara, vai se criando uma situação tão vergonhosa que eu não sei como a CBF ainda não tá... Na verdade, a gente sabe como a CBF não tá vivendo uma pressão, liga. né? A verdade é que o Edinaldo ele não liga. E a máfia lá é tão grande, né? Sim. Hoje os árbitros, a gente falou no último episódio, eles são treinados por vídeo, é online o treinamento dos árbitros. Desculpa, não tem como. Não tem como. A gente teve uma cena lamentável no último jogo do Sport e do Fortaleza. Foi um 0x0 que poderia ter sido 1x0 pro Sport, porque a bola... A gente tem um chute, acho que foi do Lucas Lima, se eu não me engano, que bate no travessão e a bola entra. O juiz não marca, né? Pode até não ter entrado. Não, ela entra. Pode ter ficado ali na linhazinha do meio centímetro. Até pode. Não, sim. Mas assim, cadê a tecnologia do chip? Onde no futebol se promete ter?
Cadê aquela... cadê a diversidade de câmera do VAR, cara? Cadê? Sim. Cadê? Isso é uma coisa que a gente fala de anos. Em lances de impedimento, você vai ver a câmera é completamente torta. Não tem. A câmera fica na diagonal. Então, assim, o ângulo muda tudo. Nesse ano que, em questão de impedimento, era pra gente ter o semi-automático. Prometeram isso pro brasileiro. Sim, Cadê? sim. Não vai ter. Exatamente. Esquece, não então, vai assim, ter. principalmente a questão do gol, do chip, do gol. É uma tecnologia que não é de agora, gente. Não. Não é de agora. Vem pode, de anos. Cadê? E a gente pode falar, pode ter falhas, mas a chance de errar é muito pouca. Exatamente. E outra, gente, se você olha no VAR aquilo, ok, eu acho que você tem que ter mais peito você tem que ter mais vergonha de ser árbitro pra anular um gol daquele do que pra dar. E o pior ainda é que o VAR chama. O VAR fala, vem aqui pra você ver se não entrou mesmo. E ele fala, não entrou. Você pode ter a dúvida se entrou ou não. Você pode ter a dúvida. Mas se não tem a tecnologia, se o que você tem é aquela câmera do VAR... É pior do que você ter a dúvida. Dá o gol, cara. Não, e você não ter isso é pior do que o lance em si. Sim. Porque se você tem, não ia ter isso. Então, assim, a gente já tá o quê? Sexta rodada de brasileiro? Sexta rodada de brasileiro, se eu não me engano. Colecionando erros patéticos, jogo atrás de jogo, tá? E é o que a gente falou um pouco do esporte. O esporte que foi prejudicado em quase todas, agora foi ajudado, né? Então, assim, Não, foi prejudicado porque eu gosto do esporte. É verdade, me perdoa. Prejudicado me perdoa, de é verdade. Novo. E quem elogia o Edinaldo? O presidente do esporte. Então vai lá elogiar, cara. Então, assim, todo erro tem um... Todo jogo tem um erro absurdo. E você pega, não são erros pro mesmo time, são erros aleatórios. Sim, porque todo mostra que todo time a tá sendo prejudicado. É horrível. Exatamente, todo time está sendo prejudicado e todo time vai ser prejudicado até o final do campeonato. Pode esperar, enquanto não houver essa profissionalização dos árbitros, vai ocorrer em todos. Ontem esses dias foi o Sport, amanhã pode ser o Corinthians, o Santos, o Palmeiras, que foi ajudado, mas pode ser prejudicado daqui a pouco. E vai ser. Vai. E vai ser. Vamos tirar um pouquinho nossa raiva. Vamos voltar pra felicidade, vamos voltar pra conversa de futebol. Vamos sair do futebol brasileiro. Vamos pra Premier League, o campeonato mais difícil. Vamos combinar? Mais difícil do mundo, mais interessante de se ver no mundo. O Liverpool goleia o Tottenham, ganha muito bem, vira o jogo, dá um 5-1 no Spurs. Que o Liverpool tá jogando, falar que... Absurdo, e é algo muito bom, é um sinal muito bom pra torcida dos Reds. Sim. Porque, assim, é o primeiro ano dele sem o Jürgen Klopp. Então, assim... Que hoje chora no banho, né? Exatamente. O Liverpool campeão com 82 pontos agora, né? Pode ser que faça mais. Mas que já teve temporadas de 97, 92, que foi vice-campeão pro City. E aí a temporada que o Klopp sai, quem entra é o Arne Slot e o City cai. Ou seja, o Klopp hoje, se ele não chora no banho, ele não... Com 80... pensar assim, igual nos últimos anos, o Liverpool ganhar com 82 pontos, já tá matematicamente campeão da Premier League. Sim. É um negócio muito diferente que a gente não tá muito acostumado. Muito demais. São 4 rodadas de antecedência, né? Antes Sim. a disputa e até a última ali, brigada. Exatamente. Então, assim, são 4 rodadas de antecedência e o Arsenal, que é o segundo colocado, tá com 67 pontos. Então, assim, a gente fala matematicamente já campeão, porque nem se nas próximas 4 rodadas o Liverpool perder todos os jogos e o Arsenal ganhar todos os jogos, não chega. Não chega, então assim, não tem mais o que fazer. O Liverpool já é campeão, ganha muito bem, tem uma ótima temporada. Existe-se a conversa de Salah ser melhor do mundo, não acho, mas assim, mais que ele tá fazendo Champions, né? e que ele tá fazendo uma temporada sensacional, isso é um fato. Não, sim. Mas eu não acho que isso é pra melhor até do mundo. Renovou o contrato dele com o Liverpool, que muita gente falava que ele ia sair. O Liverpool que, cara, é um time que você vai pegando ali, é um time consistente. E não é um time de gigantes de estrelas. Não tem. Você tem ali o Salah, o Van Dijk, o McAllister e o Arnold, o Alisson ali, mas de resto é um elenco bom. Mas, cara, é um elenco que surpreende. O Arne Slot chega fazendo um ótimo trabalho. E aí é a questão, né? Agora o Liverpool, com essa conquista, chega a 20 títulos e empata com o Manchester United como o maior campeão da Inglaterra. Sim. Aí, essa é uma questão que eu queria que você mergulhasse um pouquinho ali. A gente tem Liverpool e Manchester United como os maiores campeões da Inglaterra. O Liverpool mantendo uma consistência aí de últimos anos de ganhar títulos.
mas a gente também tem o City com a alta crescente, o City papando o título desde a era Guardiola. O Guardiola chega já começa. Exatamente. Tem o Chelsea, que é um time de muita tradição. Sim. Eu queria que se você me respondesse, na sua opinião, quem é o maior time da Inglaterra? Aí você me deixa numa sinuca de bico, né? Cara, mas eu acho que fica muito entre os dois ali. É Liverpool e United. Você tem o Liverpool que hoje empata com o United em títulos de campeonato inglês. Não só de Premier League, mas os campeonatos antigos também. E tem mais Champions. Só que o United ele tem uma dominância na Premier League que é absurda, né? Os times mais marcantes da Premier League, você lembra de quem? Manchester United. Beckham, você tem o time do Cristiano Ronaldo. Não saberia... Muito difícil essa pergunta. Até se você quiser responder também, né? Nottingham Forest. Eu acho que eu iria de United. É um time de muita tradição, é um time que dominou a Premier League durante muitos anos, que é a era Ferguson, né? Mas hoje vai muito mal e que se continuar assim, sim, pode ser que caia até pro City como terceiro ali, hein? Então vamos agora pro último tema do nosso podcast. Último tópico. Que é assim, o último tópico que junta dois até, né? Que junta dois e assim, eu acho que até pode-se dizer que é o principal tópico aí do nosso podcast, juntamente com o Corinthians. Sim. O Carlo Ancelotti vem numa fase tenebrosa, momentos de pesadelo pelo Real Madrid. No seu terceiro ano como técnico, é o primeiro ano onde ele pode sair de mãos vazias. Então assim, eu acho que só por um milagre o Real Madrid vence a La Liga. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então assim... A última esperança, pelo que falavam, né, era a Copa da Espanha contra o Barcelona. Perde por 3-2 ontem. Um jogo que o Real Madrid não foi tão mal assim, não. Não foi mal. Mas o Barcelona é um time que mostra resiliência, né? Um time que só desiste no final. Na Champions sofreu também, mas conseguiu a sua classificação ali contra o Dortmund. É o melhor time da temporada, né? E aí você pega o Ancelotti, que é muito cruel com ele também, né? Ele vem, a primeira temporada dele ganha a Champions, aí perde pro City, depois ganha a Champions de novo, com um elenco novo, e essa temporada vem muitas lesões no Real. Perde Carvajal, o Rudiger ficou bom tempo, o Alaba fica muito tempo lesionado, o Militão não jogou praticamente nada da temporada. E que aí, nossa CBF, nossa seleção canarinha aí com o Edinaldo, que a gente critica muito. Antes da gente falar sobre CBF, eu só queria listar uma coisa rapidinho. Eu queria falar sobre uma matéria... Hoje o que a gente tem de jornal, vamos pegar no futebol mundial, principalmente futebol europeu, o que a gente mais fala de jornal é a revista Marca. Sim. Assim, o jornal, a Marca é o mais prestigiado da Espanha. Sim, tem eles e um da Inglaterra ali, que mas assim, a Marca, falou, a gente, né, ninguém discute a Marca, né? Então, assim, e eles falam, entre aspas, que o técnico tá nas cordas, tá? Tá nas cordas, julga muito como ruim o trabalho do Ancelotti, promove uma demissão do Ancelotti que, assim, deve se manter. A informação é de que o Ancelotti nem vai estar no Mundial de Clubes pelo Real Madrid, né? Real Madrid que estão falando muito dele, de vir o Xabi Alonso para a próxima temporada, sair do Leverkusen, faz 2 temporadas magníficas no Leverkusen, né? E essa questão dessa notícia do Ancelotti não ficar nem no Mundial, para mim é absurdo. Acho que pelo menos no Mundial ele poderia ficar. Mas que pra gente que já pode puxar o assunto de seleção. Pode, vamos puxar então agora. Vamos puxar. Que pra gente é muito bom, né? Ele vir já, se ele vier. O especialista em mercado da bola nas Américas, César Luiz Merlo, confirma que o Ancelotti aceita em acordo verbal, tá? Então não tem nada assinado. Em acordo verbal, que ele aceita treinar a seleção brasileira. Que até queria falar que foi o que aconteceu da última vez, né? Pelo que a gente ficou sabendo, ele falou sim para a CBF verbalmente, não tinha nada assinado. Chegou no final, não veio. Sim. Tomara que venha. O Brasil já conta, a CBF espera contar com ele já para a próxima data FIFA, em junho. Então, assim, é algo de urgência. Então, não vai ser uma novela tão grande assim como poderia ser. Então, a gente já vai ter uma resposta, acredito que logo. E enquanto o nosso roteiro já estava feito, há uns 40 minutos atrás, Fabrício Romano, um dos setoristas
um dos melhores, se não o melhor do mundo. Melhor. Tá? O que o Fabrício Romano fala... É muito difícil de não acontecer. Acabou. Não tem o que discutir, não. Você não precisa nem ligar pra confirmar a fonte. O Fabrício Romano falou, tá falado. É uma notícia ou outra que ele erra, é bem difícil. E ele confirma que Ancelotti aceita o convite da CBF e é o próximo técnico do Brasil. Que a gente tem que falar, é o melhor técnico que a gente podia ter. Com certeza. Vamos concordar que já tem experiência com Vini, Rodrigo, Militão também, entre outros jogadores do Real Madrid. É o melhor técnico que a gente podia ter, em todas as enquetes, em tudo que as pessoas votam. Todo mundo coloca Ancelotti como maioral, e é o melhor que a gente podia vir. Tomara que venha. E aí a gente deveria fechar o podcast, porém, como hoje no jornalismo a gente não tem deadline, a gente precisa falar sobre algo que aconteceu bem depois desse roteiro ser escrito. É uma informação mais nova, que está gerando um debate um pouco grande ali na população brasileira. A CBF deve lançar um segundo uniforme completamente vermelho para a Copa do Mundo, então deve abandonar o azul, deve adotar um vermelho. É um negócio assim que não acontece. A última vez que o Brasil usou um uniforme vermelho foi em 1970, se eu não me engano. Por assim, motivos que não tem nada a ver. Né? O Brasil tem essa tradição e deve jogar a Copa do Mundo com a camisa vermelha. A questão que eu quero te jogar não só Copa do Mundo, 2026 temos eleições no Brasil. A gente sabe que a tradicional camisa amarela do Brasil... Ligam ao Bolsonaro, né? Está completamente ligada ao ex-presidente Bolsonaro, com certeza. Então, o vermelho é de quem? Exatamente o que a gente queria falar. Aí a questão com certeza, assim, é uma coisa óbvia que o governo federal é alinhado à CBF, isso aí não tem, qualquer governo vai ser alinhado com a CBF ali. O Bolsonaro, quando o Brasil ganha a Copa América, ele tá lá na festa, né? A questão a decisão da camisa do Brasil ser vermelha na Copa do Mundo é uma decisão 100%, 200% política, né? Sim, não tem outra explicação. Desculpa. Podem tentar ligar o pau-brasil, que era árvores antigas, que tinha Conversa o vermelho quando dormir, cortava. Né? Que eu acho que vão fazer isso, porque se tentar ligar a política vai acabar o Brasil. Com certeza. Principalmente ano que vem com as eleições vindo, né? E, cara, desculpa, não tem sentido vermelho. Você podia colocar, o Brasil já teve um uniforme branco de segundo uniforme, que era muito bonito, inclusive. Já teve uniforme azul. Então, aí a questão por exemplo, você quer desvincular a questão do Brasil, da seleção brasileira de política, então em vez de lançar a camisa amarela, bota uma branca. Sim. Tipo assim, sou completamente contra. Muda tudo. Sou completamente contra, porque é tradição o futebol brasileiro ter a primeira camisa amarela, mas assim, se for pra atrelar tudo a questão política de Bolsonaro e Lula, é mais fácil tirar os dois. Sim. Não tem sentido. A única coisa que eu gostei é o símbolozinho da Jordan, que normalmente eles fazem camisas muito bonitas, quando é com esse símbolo ligado. Mas não tem sentido, cara. Não dá pra ver o vermelho. Não tem nada a ver com as cores. Com a história do Brasil, a única coisa que você pode ligar ou é com o pau-brasil ou é o sangue derramado, que não sei o que vão inventar essa história pra ligar isso. Cara, Eu ainda acho que vão voltar atrás. Eu acho que não vão deixar isso acontecer. Se deixarem, é loucura. É loucura. Mas vamos conferir o que vai acontecer nos próximos episódios do nossa loucura de futebol, né? A loucura que a gente vive hoje no momento da CBF, de Edinaldo Rodrigues. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer você. Quer complementar alguma coisa? Quer falar de Champions? Eu acho que a gente podia só falar, né? A gente vai ter agora os jogos da Champions essa semana, começa as semis. Teremos o jogo entre Arsenal e PSG, confronto bem legal até de se ver, né? São dois times que em Champions não tem uma história tão grande. Estão nessa fase da Champions, né? Sim, e que agora chega um baita jogo para se acompanhar. E temos quarta também, Barcelona e Inter de Milão, repetindo aquela semifinal naquele ano que a Inter foi campeã, 2009, 2010, se eu não me engano. Outro jogo gigante para a história do futebol europeu. E vamos ver, né? A Inter está sendo bem beneficiada com esses pequenos eventos que remetem a títulos.
futebol tem de sobra. Nunca vai nos faltar. Muito obrigado pela sua audiência, para você que assistiu no YouTube, para você que ouviu no Spotify. Estamos de volta daqui a 2 semanas. Agradecer a São Judas pelo toda a disponibilidade Sim, que vem usando com o Comunica Lab. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você esteja acompanhando, mas obrigado pela audiência.